Oi, gente, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Vocês me abandonaram, me esqueceram, mas tá aí, né? Estamos novamente juntos, né? Estou muito feliz e espero que esse sentimento também seja recíproco, tá? Nós ficamos com a disciplina aí de higiene, profilaxia e DSTs, tá? Nas DSTs, higiene e profilaxia nas DSTs, tá certo? Então, eu já havia falado para vocês que essa matéria ela é muito fácil, tá? Principalmente agora, vocês já viram outras matérias, geralmente ela é no início do curso, e por ela ser no início do curso, ela não aparenta e não aparece ser fácil quando você tá no seu primeiro ou segundo módulo, você tem higiene e profilaxia. Nossa, por mais que tenha a ver com coisas do seu cotidiano, do seu dia a dia, mas ela não parece ser tão difícil assim, entendeu? Porque eu já fiz essa matéria, né? Fui técnica também, então ela não é tão fácil quando você faz ela logo de cara, quando você inicia o técnico, certo? Só que vocês já têm um conhecimento amplo, não é verdade? Na questão aí do nível técnico em enfermagem, já tiveram vários professores, já puderam compartilhar vários conhecimentos, né? E essa matéria, ela tem diretamente ela tem a ver com a sua vida cotidiana, tá? Tanto na área hospitalar quanto na sua vida ali pessoal, na sua casa, tá? Então, assim, eu costumo dizer que higiene e profilaxia, ela está ligada diretamente com a educação, tá? Mas como assim, professora? Sim, educação da escola, educação de dentro de casa, né? Então você aprende desde cedo que escovar os dentes é bom, né? Evita cárie, evita isso, evita aquilo, não é verdade? Evita o mau hálito, principalmente, não é verdade? Você aprende isso desde criança, né? Não é verdade? Isso é o quê? Educação. Você aprende que lavar o cabelo pode evitar o quê? No termos técnicos. Piolho no termo técnico. O que significa? Qual é o termo técnico para piolho? Tô aguardando, tá? Pesquisem aí. Então, a higiene ela está ligada diretamente com a educação. E para vocês terem uma ideia, o termo educação vem sendo utilizado desde as primeiras décadas aí do século XX, tá certo? Inicialmente chamadas aí de educação sanitária, né? Que surgiu aí no Brasil a partir das necessidades, né, do Estado brasileiro de controlar as epidemias aí, tá? Que são doenças infecto-contagiosas, tá certo? Pegaram? Tá certo? Então tá, deixa eu ver o que a gente pode estar colocando mais. Eu trouxe aqui 2 conceitozinhos de higiene para vocês, tá? Olha só, a primeira, higiene. Higiene é a parte da medicina que estuda os meios próprios para conservar a saúde, tá certo? Então, o que é a higiene? A higiene são meios próprios para conservar a saúde, né? Se você tiver uma boa higiene, você vai ter uma saúde bacana, não é verdade? Tá certo? Permitindo o funcionamento normal do organismo e da harmonização das relações entre o homem e o meio em que ele vive, em qual ele vive, tá certo? Trouxe um outro também aqui para vocês. Olha só. Higiene são um conjunto de medidas tomadas a fim de oferecer a limpeza, né? O conforto e o bem-estar, tá? Ao cliente. Essa questão de cliente, nós costumamos falar que o paciente, ele é um cliente, né? Porque ele paga os impostos, então ele está pagando ali pelo aquele tratamento, pela saúde, pela internação. Então ele sim é um cliente, tá? Então você vai ouvir muito no seu estágio alguns profissionais, cliente tal. Nós estamos nos referindo aos pacientes, tá certo? Então assim, evitando a proliferação de micro-organismos causadores de doenças, tá? Olha só, vou ler de novo, né?
Higiene são um conjunto de medidas tomadas a fim de oferecer a limpeza, conforto e bem-estar, né, ao cliente, evitando aí a proliferação de micro-organismos, tá certo? Nós sabemos que os micro-organismos, vírus, bactérias, né, são muito pequenas e nós não podemos vê-las, né? Então, o que a gente precisa fazer? É cuidar da nossa higiene íntima pessoal, tá? Individual ou coletiva, certo? Nós temos uns exemplos aí, olha só os exemplos que eu trouxe. Pediculose, o que é pediculose, gente? Eu fiz questão de não colocar aqui, que eu gostaria que vocês pesquisassem. Escabiose é a sarna, né? E temos a moliníase, que são os sapinhos, tá certo? Como eu falei, eu sempre procuro colocar textos de fácil entendimento, fácil interpretação, que você lê e consegue entender, né? Eu gosto muito disso, tá? Não gosto de dificultar a vida dos meus alunos, colocar aquele texto cheio de palavras técnicas, aí o pobre lê e fica, né? Meu Deus, o que é que eu li? Vou ter que ler mais uma vez? Quantas vezes eu vou ter que ler, né? Já aconteceu isso comigo, gente. Falei, gente, eu não sei o que aconteceu comigo, porque eu já li isso várias vezes, até de trás para frente, não consigo entender. Acontece nas melhores famílias, né? Então, eu gosto de trazer os textinhos para os meus alunos mastigado, né? Que eles consigam ler e entender, tá certo, meus amores? Olha só. Profilaxia, nós já tivemos um conceito de higiene, né? O que é higiene? Já dá para vocês entenderem o que é higiene em si? A higiene é um conjunto de medidas tomadas a fim de oferecer a limpeza, né? Higiene está ligada diretamente com a limpeza, tá? E a profilaxia, professora? Vamos lá, gente, não se apresse. Olha só, profilaxia é um conjunto de medidas que tem por finalidade prevenir ou atenuar as doenças e suas complicações, tá? E consequências. O termo profilaxia é de origem grega e significa precaução, tá? Você vai se precaver contra algo, tá certo? E é também utilizado para designar o estudo de outras áreas do conhecimento. Eu trouxe para vocês uma imagem aqui que eu gostaria que vocês se atentassem a ela, que tem uma diferençazinha entre uma e outra, e elas andam muito juntas, coladas, sabe? Olha só, higiene, o termo utilizado para denominar as medidas utilizadas na prevenção. Então, higiene, ela passa a ser uma prevenção, né, propriamente dita, tá? Tá certo? Prevenção ou atenuação das doenças. O que eu tenho que fazer para me prevenir nesse tempo de corona, gente? Nesse tempo que tá uma loucura, né? Esse tempo que é responsável por nós estarmos assim, ó, distantes. O que eu tenho que fazer? Medidas protetivas, né? Distanciamento, uso de máscaras, não é verdade? Álcool em gel ali nas mãos, certo? Beleza? Dá para vocês conseguirem diferenciar higiene de profilaxia? Espero que sim, né? Qualquer coisa, se não conseguiu, por favor, vai lá no PV da professora e pergunta, gente, tá? Não deixem de perguntar, tá certo? Se eu cobro vocês, vocês têm direito de me cobrar, não é verdade? Então, vamos lá. Vamos falar um pouco agora, no geral, de higiene e saúde corporal, tá certo? Higiene e saúde corporal. Olha só, a higiene corporal ela é um conjunto de cuidados que devemos ter com o nosso corpo. Vocês concordam com isso? Concordam? Tá. Os cuidados de higiene pessoal são essenciais para evitar que os micro-organismos penetrem no nosso corpo e nos causem doenças, tá? E por meio desta a higiene que ficamos fortes e saudáveis, tá? Quando você... Como é que eu posso dar um exemplo, tá? De higiene. A higiene íntima, por exemplo, não é verdade? Da pessoa. Falo como mulher, tá?
e até mesmo também voltado para os homens, não é verdade? Deixa eu ver mais. Se você não lavar o seu cabelo corretamente, o que acontece, né? Você passa a ter caspa, uma coceira, né, descontrolada aí na cabeça, piolhos, lêndias e tudo mais. Se você não toma banho direito e não lava a sua pele direito, você pode aderir aí a alergias, né, coceiras, que são as micoses também. Então, assim, a sujidade, ela pode... a falta, na verdade, de uma limpeza adequada, ela pode ocasionar vários problemas para você, para a sua saúde, entendeu? Então, é muito importante que você saiba, né, tomar um banho, aquele banho adequado, né? Ah, professora, vem falar de banho, só quer dizer que eu não sei tomar banho? Gente, pelo amor de Deus, né? Tem muitas pessoas que entram no banho e quando saem vão se enxugar, a metade do sujo fica na toalha e a outra metade fica no corpo mesmo. Eu não consigo entender isso, né? Mas fica, tá? Então, assim, a gente precisa ter um cuidado. E por que a higiene profilaxia ela é tão importante pra gente? Porque a gente precisa orientar os nossos pacientes, né? Orientar uma mãe, orientar uma filha, orientar um irmão, orientar um pai, quanto à questão da higiene, né? Escovação de dentes, lavar os cabelos, enfim, a gente precisa estar fazendo essa orientação, tá certo? É muito importante para a saúde do corpo, né? Manter a higiene e a saúde. Assim, é preciso cuidar melhor do seu corpo para evitar males maiores em sua saúde, tá certo? Olha só o banho, gente. A pele tem milhões de glândulas especiais. Uma delas são as sudoríparas, né? Sudoríparas. As sudoríparas, elas secretam o suor, tá? Vamos fazer uma ligação entre uma e outra. E as sebáceas. As sebáceas, elas secretam aquele óleozinho que nós chamamos de sebo e tal, né? Agora imagina, né, uma criança ou um adolescente, até mesmo uma pessoa que passa o dia brincando, ou correndo, ou trabalhando no sol, a pessoa soa, né? E quem tem a pele oleosa, né, também acaba secretando, aí junta o suor, aquela oleosidade que é tipo aquele sebo, né? Junta poeira, junta terra, junta um monte de coisa ali, né? E aquilo acaba criando uma reação no corpo daquela pessoa, causando uma alergia ou qualquer outra coisa, tá? Então, por isso que é importante você saber orientar quanto a um banho adequado, tá certo? Tá? A falta de um banho acumula progressivo, né? Acumula, né? A falta de um banho causa o acúmulo progressivo dessas substâncias que eu acabei de falar para vocês, do suor e do sebo, né? Ou daquela oleosidade que a gente chama de sebo, tá? Causa o acúmulo dessas substâncias que se somam a sujeiras exteriores, que no caso poeiras, terras, areias, enfim, tá? Banho mal tomado é o aparecimento de vermelhidão na pele, além de dor desagradável, de um odor desagradável. Perdão, gente, acho que eu tô precisando de óculos, né? A pessoa passa a noite montando o trabalho e chega durante o dia ainda lê o negócio errado, né? Gente, perdão, tá? Além do odor desagradável, né? O risco de aparecimento de piolhos e sarnas, de micoses, né? A seborreia também, infecções urinárias, tá? E corrimento vaginal no caso das meninas, tá certo? Gente, foi embora a energia aqui, mas eu vou tentar continuar assim mesmo. Na verdade, eu vou dar uma pausa nesse, né? E vou iniciar um outro depois, tá? Gente, perdão, já vou dar continuidade. É bom que tá 14 minutos, a gente faz o restante da aula já já, tá?